Você já parou para pensar que talvez existissem civilizações extremamente avançadas antes mesmo do Egito Antigo que conhecemos? Que tecnologias incríveis eles poderiam ter desenvolvido há milhares de anos, muito além do que imaginamos? Vamos explorar algumas das descobertas arqueológicas mais impressionantes do Egito, que sugerem a existência de uma civilização pré-egípcia extremamente avançada, que por algum motivo misterioso desapareceu. Estamos falando de construções megalíticas com blocos de pedra pesando centenas de toneladas, encaixes perfeitos, ferramentas de corte e perfuração de extrema precisão, mapas das estrelas e muito mais. Tudo isso feito numa época em que, segundo a história oficial, só existiam ferramentas primitivas. Essas evidências têm chocado arqueólogos e levantado a possibilidade de que nosso passado seja muito mais incrível do que imaginamos. Será que essa civilização perdida possuía uma tecnologia tão avançada que beira o impossível para os padrões antigos? Vamos investigar a fundo esse mistério. Um dos maiores mistérios do Egito Antigo são as técnicas usadas para construir monumentos colossais como as pirâmides e templos. Estamos falando de blocos de granito de até 100 toneladas, transportados e erguidos com uma precisão milimétrica. Como fizeram isso há mais de 4.500 anos? Segundo a arqueologia tradicional, os egípcios usavam rampas, alavancas, rolos e trenós puxados por centenas de homens. Mas será que isso realmente explica tudo? Muitos engenheiros e arquitetos questionam se seria realmente possível realizar essa façanha com tecnologia tão primitiva. Além disso, as pirâmides possuem características que desafiam a lógica, como encaixes perfeitos entre blocos megalíticos com espaços menores que um cartão de crédito. Pense nisso, estamos falando de pedras gigantes que se encaixam perfeitamente, sem nenhuma brecha, algo quase impossível de se fazer até mesmo com as máquinas modernas. Outro ponto intrigante é a precisão do alinhamento e inclinação das faces da pirâmide. Medições recentes revelaram que o erro é de menos de 1 centímetro em 230 metros. Um feito notável de engenharia e arquitetura que levanta muitas questões. Tudo isso nos leva a crer que os construtores das pirâmides tinham acesso a um conhecimento e tecnologia muito além do que se supõe para a época. Talvez máquinas de corte a laser, guindastes antigravidade ou algo que ainda nem imaginamos. O fato é que quanto mais estudamos esses monumentos, mais perguntas surgem sobre como foram construídos. Outra evidência intrigante de tecnologia avançada no Egito Antigo são as marcas de ferramentas encontradas em artefatos e monumentos de pedra. Estamos falando de cortes e furos tão precisos que desafiam explicações. Por exemplo, no sarcófago de granito do rei Khufu, foi encontrado um furo de 17 centímetros de profundidade e 2 centímetros de diâmetro, perfeitamente cilíndrico. Segundo especialistas, seria extremamente difícil fazer esse furo com brocas de cobre, que era o material disponível na época. O desgaste seria muito grande e o furo ficaria irregular. Além disso, foram encontrados blocos de granito com marcas de serra circular, com cortes perfeitos em ângulo reto. Novamente, não há explicação de como poderiam ter feito cortes tão precisos nesse material duríssimo com as ferramentas da época. Outra descoberta surpreendente foi um objeto de esquisto extremamente duro que parece ter sido moldado em um torno mecânico, com simetria perfeita. Isso levanta a possibilidade de que possuíam ferramentas avançadas para usinar pedras. Mais recentemente, foram encontrados hieróglifos e desenhos minúsculos, do tamanho de um grão de arroz, entalhados em pedras duríssimas. Eles só podem ser vistos com lupas de aumento e são perfeitos em cada detalhe. Que tipo de ferramenta de precisão microscópica teria permitido fazer algo assim há milhares de anos? Esses são apenas alguns exemplos de evidências desconcertantes sobre o grau de precisão e sofisticação das ferramentas dessa civilização antiga.
Claramente, eles tinham acesso a uma tecnologia muito além do que a história convencional admite. Mas as evidências de uma civilização pré-egípcia avançada não param por aí. Outra área que levanta muitas questões é o conhecimento astronômico demonstrado em diversos monumentos e artefatos. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé é um verdadeiro complexo de conhecimentos astronômicos, matemáticos e geográficos. Ela está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, com margem de erro de apenas 3 minutos de arco. Sua localização parece ter sido escolhida propositalmente no exato centro da massa terrestre. Além disso, as dimensões e proporções da pirâmide incorporam com precisão surpreendente o número π, φ e outras importantes constantes matemáticas. Tudo isso codificado em um monumento de pedra há mais de 4.500 anos. Como explicar esse conhecimento tão avançado? Outro exemplo fascinante são os templos de Abu Simbel. Eles foram construídos de tal forma que apenas 2 dias por ano, em datas específicas, o sol penetra até o fundo do templo e ilumina estátuas de divindades. Um feito incrível de engenharia e conhecimento dos ciclos solares. Também foram encontrados diversos artefatos mapeando com grande precisão as constelações e o movimento dos astros celestes, incluindo planetas e estrelas que só foram descobertos milhares de anos depois. Mais uma prova de um conhecimento astronômico muito além do que se supunha para a época. Tudo isso sugere que essa civilização pré-egípcia tinha um entendimento profundo sobre o cosmos, ciclos do tempo, matemática e geografia, que de alguma forma se perdeu. Talvez tenham recebido esse conhecimento de uma fonte ainda mais antiga, ou de seres de outros mundos. O mistério permanece. No magnífico templo de Seti I, localizado na antiga cidade egípcia de Abidos, um conjunto de hieróglifos tem intrigado pesquisadores e entusiastas do mistério. Em meio aos típicos desenhos e símbolos do Antigo Egito, algumas imagens se destacam por sua incrível semelhança com tecnologias modernas. A mais famosa delas é o helicóptero de Abidos. Esculpido em uma viga de pedra, esse hieróglifo tem o formato claro de um helicóptero visto de perfil, com suas hélices, cabine e cauda. Mas as surpresas não param por aí. Logo ao lado, é possível identificar figuras que lembram aviões, submarinos e até mesmo um objeto parecido com um tanque de guerra ou carro de combate. Uma das teorias mais empolgantes sobre os hieróglifos de Abidos é de que eles seriam a prova de uma civilização incrivelmente avançada que existiu no passado remoto da Terra. Defensores dessa ideia argumentam que as imagens de helicópteros e outras máquinas modernas são evidências inquestionáveis de que os antigos egípcios tinham acesso a um conhecimento muito superior ao que se imagina. Alguns vão além e sugerem que essa tecnologia poderia ter sido obtida através do contato com seres extraterrestres. Talvez os egípcios tenham sido visitados por alienígenas que compartilharam seus avançados veículos e equipamentos. Ou ainda, quem sabe essa civilização pré-egípcia tenha desenvolvido esse conhecimento por conta própria e, por algum motivo misterioso, desapareceu sem deixar outros vestígios além desses hieróglifos intrigantes. Como pudemos ver, as evidências de tecnologias avançadas no Egito Antigo são muitas e desconcertantes. Construções megalíticas com encaixes perfeitos, ferramentas de corte e perfuração de alta precisão, conhecimentos astronômicos e matemáticos codificados em monumentos. Tudo isso desafia a narrativa histórica convencional e levanta a possibilidade de que existiu uma grande civilização antes dos egípcios, com um nível tecnológico muito superior ao que se imagina para o período. Uma civilização que por algum motivo desapareceu, deixando para trás apenas pistas enigmáticas de sua existência. Será que essa civilização pré-egípcia foi dizimada por alguma grande catástrofe, como um dilúvio ou uma guerra? Teriam eles dominado tecnologias tão avançadas que acabaram se autodestruindo?
Ou será que essa civilização não era deste mundo e veio de outros planetas ou dimensões? São questões que intrigam pesquisadores e desafiam tudo o que pensávamos saber sobre nosso passado. O fato é que, quanto mais evidências são descobertas, mais esse mistério se aprofunda. Talvez nunca teremos todas as respostas. Mas uma coisa é certa: a história da humanidade é muito mais incrível e cheia de reviravoltas do que imaginamos. E o Egito guarda segredos que ainda estamos apenas começando a desvendar. Será que estamos preparados para lidar com a verdade sobre nosso passado? E o que aconteceria se essa avançada civilização perdida retornasse nos dias de hoje? Deixe suas opiniões nos comentários. E por falar em civilizações antigas com tecnologias avançadas, você sabia que o Japão também guarda mistérios incríveis desse tipo? Enormes blocos de pedra perfeitamente esculpidos, alguns com mais de 800 toneladas, túmulos gigantescos nunca escavados, ferramentas de usinagem de precisão surpreendente. Tudo isso escondido nas terras japonesas, desafiando explicações convencionais. Será que o Japão também foi lar de uma civilização pré-histórica extremamente avançada? Que tipo de tecnologia eles poderiam ter usado para realizar esses feitos de engenharia aparentemente impossíveis para a época? Se você ficou intrigado com essa possibilidade, não deixe de conferir nosso próximo vídeo sobre as megaestruturas pré-históricas e tumbas gigantes do Japão. Vamos explorar a fundo esses sítios arqueológicos misteriosos e levantar hipóteses surpreendentes. Clique no card e veja as descobertas sobre a Terra do Sol Nascente. Talvez os antigos japoneses não estivessem tão isolados quanto pensamos e fizessem parte de uma civilização global perdida no tempo. Vejo você lá. Um abraço e até a próxima!